Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. Vamos ler até o 19. Em nome de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 até o 19. Que diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguiam pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele respondeu: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias? Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Quanto mal tem feito aos seus santos em Jerusalém? E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Amém. Até aí, pode se assentar, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, é marcado por conta da conversão de um dos maiores missionários. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos é marcado pela conversão de um perseguidor que agora passa a ser perseguido. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, um dos maiores plantadores de igrejas. Paulo de Tarso, o homem
muito inteligente. Paulo de Tarso, um homem que nas suas cartas essas que tratam de assuntos doutrinários, Paulo, um homem que foi escolhido para pregar para os gentios, embora ele também pregou para os judeus. Um homem que talvez pela sociedade seria visto como este que fez tudo isso, quantas maldades ele fez para os seguidores de Cristo, agora se converte. Paulo de Tarso, agora de perseguidor, ele passa a ser perseguido. Um homem que vai tratar de várias doutrinas, um homem que vai ser muito usado. E hoje nós iremos ouvir a respeito da conversão do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, ele nasce na cidade de Tarso. Uma cidade grande, um grande centro comercial. Uma das maiores cidade cosmopolita, um grande centro comercial, e o seu pai era da tribo de Benjamim. Foi educado como uma criança comum, porém em Jerusalém ele vai aprender, ele vai estudar aos pés de Gamaliel, um grande mestre, conhecedor da lei. Paulo também trabalhou fabricando tendas. E antes de Paulo se converter, ele perseguia os cristãos, os seguidores de Cristo. Para Paulo, o cristianismo era uma ameaça para a sua religião judaica. Ele era judeu, mas ele tinha a cidadania romana. E ele também era conhecedor do mundo grego. Ou seja, podemos dizer que Paulo de Tarso era um homem de 3 mundos. Ele era judeu, ele tinha a sua cidadania romana e também conhecedor da cultura grega. E quando nós olhamos para o início do capítulo 9, Saulo, respirando ainda ameaça e morte, é como se você imaginasse uma fera, um homem feroz, que estava indo em busca dos cristãos, dos seguidores de Cristo. Então ele se dirige ao sumo sacerdote e pede cartas para as sinagogas de Damasco. E ele vai falar a fim de que ele achasse alguns que eram do caminho, né? Não sei se a sua tradução está assim, mas no versículo 2 diz assim: caso achasse alguns que eram do caminho. Olha a expressividade, né? Olha o título que os seguidores de Cristo tinham, aqueles que pertenciam ao caminho. É a mesma ideia do título os cristãos, né? Os que pertenciam ao caminho, tanto homens como mulheres. Paulo, ele iria prender todos aqueles que seguiam o Cristo Jesus, que faziam parte deste grupo de povo que pertenciam ao caminho. Os seguidores de Cristo eram vistos como uma seita, eram vistos como uma ameaça para os judeus. E Paulo, sendo um judeu, um fariseu zeloso, na mente de Paulo, o que ele fazia era o certo. Pastor, mas antes de Paulo se converter, ele era temente a Deus, mas olha, veja bem como é o temor de Paulo a Deus, de tal ponto que ele acreditava tanto em Deus, ele era tão zeloso a respeito da lei, que ele não aceitava aquele que veio,
que morreu na cruz do Calvário e que tem agora os seus seguidores, os cristãos, aquele que pertence ao caminho. Então, para Paulo, os seguidores deste Cristo era uma ameaça. Na mente dele, o meu não, eu sou temente a Deus, mas esse que veio, esses seguidores desse Cristo, é uma ameaça, e isso está errado. Então, ele era tão zeloso por aquilo que ele acreditava, a tal ponto de prender os cristãos para serem mortos. E quando Paulo está a caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus Cristo. A caminho de Damasco, quando ele tem um encontro com Jesus. Nessa noite nós vamos aprender algumas lições sobre a conversão deste grande homem chamado apóstolo Paulo. Pastor, então daí em diante o nome dele muda? Não, o nome dele não muda. Mas aqui nós lemos que está escrito Saulo e nós conhecemos como Paulo. É que o nome Saulo, ele é um nome hebraico, é judaico, né? É um nome hebraico. Eu falei que Paulo, ele era judeu, ele tinha sua nacionalidade, romana, e ele era conhecedor do mundo grego. Então, o seu nome em hebraico era Saulo. E o seu nome grego é Paulo. Então, quando fala, é a mesma coisa de falar James e Tiago. É a mesma, John e João. É a mesma coisa. Ali nós vemos Saulo, seu nome hebreu, e Paulo, seu nome em grego. Então, Paulo chamado para pregar para os gentios. E ele tem um verdadeiro encontro com Jesus Cristo. No versículo 3, diz que enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aquele que causou terror, pânico para os seguidores de Cristo, agora a caminho de Damasco, ele tem um encontro com esse Jesus, que aparece para ele como uma luz. Subitamente uma luz do céu brilhou tão forte ao seu redor, ele cai por terra, e Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Agora, Jesus dá um tombo, literalmente, em Saulo, em Paulo, e ali ele tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. E é interessante que até aqui, eu falei que Paulo, ele perseguia, quem? Quem que Paulo perseguia? Os discípulos. E o que o texto está falando? Jesus diz assim: Saulo, Saulo, porque você me persegue. Na mente de Paulo, ele estava perseguindo os discípulos, os seguidores de Jesus Cristo. Mas quando Paulo perseguia os seguidores de Jesus Cristo, na verdade ele estava perseguindo o próprio Cristo. E é o próprio Cristo que vai ter um encontro com Paulo. É o próprio Cristo que vai mudar a vida de Paulo. É o próprio Cristo. Então, quando as pessoas perseguem você, quando as pessoas tentam, de certa forma, acabar com você, perseguir o seu nome, na verdade, se você é fiel ao Senhor, eles estão perseguindo o próprio Cristo. E é o próprio Cristo que vai tratar com essa pessoa. É o próprio Cristo que vai tornar essa pessoa diferente, somente o poder de Jesus Cristo. Pastor, por conta da minha fé, por conta do meu testemunho, pessoas estão se levantando. Essas pessoas não estão perseguindo você, é a Jesus Cristo. É a Jesus Cristo, é Jesus Cristo que vai tratar com essas pessoas.
E quando Jesus disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. No versículo 6: mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Jesus tem um encontro com Paulo, e a partir de em diante, a vida de Paulo vai mudar verdadeiramente, da água para o vinho. Aquele que era perseguidor, agora passa a ser perseguido, vai passar a ser perseguido, porque ele teve um encontro verdadeiramente com Jesus Cristo. E aqui o primeiro ponto que eu aplico na minha e na sua vida: nós precisamos ser verdadeiramente impactados por Jesus Cristo. Você já viu aquela pessoa que diz que é uma coisa, diz se converteu, mas continua nas práticas pecaminosas, continua nos erros, ou seja, não teve um encontro verdadeiramente com Cristo? Porque quando tem de fato um encontro verdadeiramente com Cristo, Cristo muda a vida desta pessoa. E Paulo teve de fato um encontro verdadeiro com Cristo. E quando essa luz forte, subitamente uma luz, do céu brilhou ao seu redor, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia. Quando Paulo ele tem um encontro verdadeiramente com Cristo, Jesus derruba ele. Se necessário for, Deus derrubar você, Deus fazer com que você vá ao chão, para Ele de fato usar você, Ele vai te derrubar. Se de fato Jesus precisar, mas pastor, tombo dói, tombo pode machucar, você cair pode ralar, pode causar danos físicos, pastor, mas se necessário for, Deus te dá um tombo, derrubar você, para ter você perto dEle, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. E o Hernandes Dias Lopes vai falar que Paulo ele não se converteu, mas ele foi convertido. Porque quando Paulo ele está a caminho de Damasco, ele não está cantando, ele não está se arrependendo dos seus pecados, ele não estava falando: Senhor, perdoa as minhas falhas. Ele não se converteu, mas ele foi convertido, porque Deus mudou a vida dele, Deus o chamou. E quantas vezes Deus tem te chamado? Quantas vezes Deus tem mostrado para você a caminho de Damasco? Quantas vezes Deus tem te mostrado que o seu lugar não é fazendo aquilo que você faz, mas sendo usado para Ele? Se necessário for, Ele te derrubar. Se necessário for, Ele tira a visão de Saulo. E até quando você vai tomar os tombos da vida para tomar uma atitude, uma decisão? É tão maravilhoso Jesus Cristo, Ele nos amar de tal maneira que, se necessário for permitir danos em nossas vidas, Ele permite, mas Ele nos traz para perto. Mas biblicamente nós vamos ver que há responsabilidade humana. Você precisa decidir. Nós vemos que na história de Saulo, de Paulo, Deus age soberanamente na vida de Paulo, mas biblicamente isso não anula a responsabilidade do ser humano. Pastor, quando Deus quiser, Ele vai mudar minha vida, eu não vou fazer nada, vou cruzar os braços, vou ficar em casa parado. Não funciona assim. Deus usa pessoas para falar com você.
Deus fala com você através de louvores. Você precisa abrir a porta do seu coração para ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, para passar a viver uma nova vida. Versículo 7 diz: então os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. O versículo 10, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele vai estar com os braços cruzados, esperando que eu faça uma grande obra na vida dele. Não está escrito assim não, irmão? Ele vai estar dormindo, esperando. Não. O texto diz assim: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Pastor, o que isso quer dizer? Que quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo, você tem prazer na oração, você entende que necessita orar, que necessita se relacionar com Deus. Pastor, eu sou convertido já, mas eu não oro, hein? Que conversão é essa? É difícil orar, é difícil tirar os seus minutos de oração, mas dobre os seus joelhos diariamente, ore ao Senhor. Paulo era um homem de oração, e no início da sua conversão, a senha que Deus dá para Ananias é que Paulo estaria orando. É de joelhos que você guerreia, é de joelhos que você peleja, é de joelhos. E o assunto a respeito da vida de Paulo é complexo. Mas nós vamos ver que Paulo, ele passou por tantas dificuldades. Paulo, ele marcou a história, e nós lembramos dele até hoje como um homem de fé, um homem que foi usado, um dos maiores missionários, porque ele era um homem de oração. Aonde você quer chegar sem oração? Aonde nós queremos chegar como igreja sem oração? As reuniões dos cultos menos frequentadas, em geral, são as reuniões de oração. Nós falamos com tantas e tantas pessoas, mas a conversa entre nós e Deus, como está? Paulo foi um homem de oração. E o versículo 12: e numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. Veja bem, aqui quem vos fala é um menino que já aprontou muito na vida. É um rapaz que já fez tantas e tantas coisas. Eu tive o meu passado, da mesma forma, pior do que eu não perseguia cristão para prender, para matar. Mas Saulo, ele teve o seu passado. E ele era conhecido como esse homem feroz, cruel, perseguidor. Esse homem sanguinário. Este homem que respirava ameaças de morte contra os seguidores de Cristo. Então veja bem, é a mesma coisa que chegar não posso dizer a mesma coisa, mas como nós ficaríamos se o Fernandinho Beramar entrar aqui dentro do culto essa noite.
Nós ia falar, mas Fernandinho Beiramar, esse? Mas Senhor, não é esse daí que é tão conhecido no mundo do tráfico? Na nossa mente fica longe desse rapaz. Na nossa mente se afasta dele, ele é má influência, olha o passado dele, olha isso, olha aquilo. Mas para Deus não, Deus pode pegar um homem igual Paulo, como ele pegou, e fazer um instrumento nas mãos dele. Pastor, eu já falhei tanto na minha vida, eu já errei tanto, e talvez a pessoa que olha para você, mas ele agora é crentinho? Mas o Rogério, indo nos cultos nos domingos? Não, para Deus é um instrumento para ser usado. Mas o Danilo, aquele menino que aprontou tanto, hoje fica bravo com as crianças conversando, mas ele fazia coisa muito pior. Para Deus é um instrumento nas mãos do Senhor. Como era seu passado? Aonde você passou, você não está mais lá. E nós estamos sujeitos a pessoas igual a Ananias pensarem, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E o versículo 14, e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Versículo 15, mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Este é para mim um instrumento escolhido. E essa ideia de instrumento escolhido, foi escolhido por quem? Por Deus. Talvez por conta do seu passado, você não é escolhido, talvez em empresas. Talvez por conta do seu passado, você não é escolhido a estar ao redor de pessoas, talvez influentes. Talvez você não é escolhido para ocupar posições por conta do seu passado. Mas Jesus Cristo nos vê como um instrumento escolhido. Como era o seu passado, meu irmão? Como era o seu passado quando você era criança, quando você era adolescente, jovem? Como era? Pastor, eu mudei, mas será que de fato você mudou? Eu mudei, glória a Deus. Uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Cristo, ele ora, ele tem um testemunho de vida. Um instrumento escolhido. Então não deixe que as pessoas olham para você e diz, olha, o seu passado é assim, você não tem autoridade para isso, você não tem o direito, o dever de falar isso. E isso acontece muito no meio familiar. O pai passou por uma fase difícil na vida, aonde estava no lamaçal do pecado, passou por tantas e tantas coisas, aí se converte. Mas o filho tem lembrança de quando o pai estava na perdição, mas o pai verdadeiramente se converte. Aí o pai agora é um homem de Deus e vai corrigir os seus filhos. Você não pode beber. Aí o filho, para afrontar, para tentar tirar a autoridade do pai, vai falar, mas o Senhor fazia isso quando era assim. Minha filha, você tem que respeitar a sua mãe, minha filha, mas você no seu passado, você fez isso querendo tirar a autoridade dos pais. Não deixe que filhos, não deixe que pessoas tragam o seu passado para te acusar, para tirar sua autoridade. Foi Deus quem te escolheu. Você tem autoridade de pai, você tem autoridade de mãe, você é nascido de novo, você é nova criatura, você é escolhido, você é um instrumento.
nós não estamos mais no nosso passado. E quando Deus restituiu a sua vida, Ele restituiu a sua autoridade de pai, de mãe. Ah, pastor, é tão difícil corrigir o meu filho, porque eu já fiz tanto isso, então não posso falar para ele. Pode sim, você é pai. Você não está mais no erro, você é exemplo. Eu estava conversando com o Rogério antes do culto, ele falando assim, irmão, pessoas que olhavam para mim, né, Rogério? Olhavam para mim, via que eu não tinha solução. Hoje eu aconselho, eu ajudo eles. O Rogério perdeu a autoridade? Não, ele tem mais autoridade porque ele já passou por tantas coisas. Você tem autoridade de falar para o seu filho, não beba, não fuma, porque você já passou por isso, você sabe que este caminho vai levar para a perdição. Então você tem autoridade, você tem história de vida. E o que o inimigo quer fazer? Com o seu passado, não adianta dar de crentinha agora na igreja, não. Não adianta dar de pastorzinho agora, não. Isso é coisa do inimigo. Deus te escolheu para ser um instrumento nas mãos dele. E Ananias fica surpreso, porque o que ele ouvia a respeito de Saulo é que ele era perseguidor. Aí, no versículo 16... pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Aquele que causou sofrimento para os cristãos, aquele que perseguia os cristãos, Deus todo soberano, Ele olha e fala assim, eu vou mostrar para ele o quanto vale sofrer pelo meu nome, o quanto deve sofrer pelo meu nome. E eu vou ministrar aqui a respeito do sofrimento, das etapas de Paulo. Você vai ver que, de fato, aquele que causava sofrimento, agora iria sofrer pelo nome de Cristo. Quando nós estávamos no mundo, nós era usado ousadamente para tantas e tantas coisas más. Nós éramos usados para tantas e tantas coisas que causava destruição. Mas essa mesma garra, essa mesma energia, Deus transforma em instrumento de bênção. Agora vai ser usado como canal de bênção. Agora vai ser usado como pregador da palavra, como testemunho. Pastor, como que eu vou ser usado para pregar, sendo que eu tenho vergonha de segurar no microfone? Pastor, como eu vou pregar? Pregue no seu emprego. Pastor, eu tenho pouco conhecimento da Bíblia. Fale que Jesus Cristo morreu por você, te resgatou do lamaçal do pecado. Conte o seu testemunho. Você vai estar pregando para essa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, através do seu testemunho, pessoas vão reconhecer que Cristo Jesus é o Salvador. Através do seu testemunho. Aquele que era explosivo, agora Jesus amansou. Aquele que era mentiroso, quando tem um verdadeiro encontro com Jesus Cristo, agora abomina a mentira. Aquele que tinha tantos pensamentos maldosos contra o seu próximo, agora tem compaixão para com o seu próximo. Um encontro verdadeiro com Cristo promove isso. E você vai sofrer, você vai passar pelas dificuldades, mas vale sofrer com Cristo do que sofrer sem Cristo. Como diz aquela canção, sofrer contigo é bem melhor do que errar. Vai passar pelas dificuldades, passe, mas sendo fiel a Jesus Cristo. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Nós ouvimos aqui quarta-feira a respeito do Espírito Santo, a importância do Espírito Santo nas nossas vidas.
Veja bem, no início da conversão de Paulo, ele está orando e ele fica cheio do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo? Glória a Deus, gostei do amém. Aleluia! Cheio do Espírito Santo. Essa é uma evidência que nós verdadeiramente tivemos um encontro com Jesus Cristo. Versículo 18. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Aleluia. O início da conversão de Paulo, homem de oração, cheio do Espírito Santo. Até o microfone deu uma ênfase agora. Homem de oração, cheio do Espírito Santo, e foi batizado. Vou ser sincero com vocês, quando eu me converti, eu não quis ser batizado de início, não. Não queria, mas chegou o momento onde eu entendi, eu vou ser batizado. E nós aprendemos que o batismo é o ato de nós morrermos para o mundo e vivermos para Cristo. Publicamente nós confessarmos a nossa fé. Então Paulo foi um homem de oração, cheio do Espírito Santo, e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Paulo foi um homem disposto a passar tantas e tantas coisas por causa de Cristo. Em Romanos 8:35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo da espada? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem? Decida, de fato, viver para Cristo. A Bíblia é nosso manual de regra, fé e prática. 1º de dezembro, nós teremos o retiro, e em nome de Jesus teremos o batismo. E Jesus diz para você: Paulo, por que me persegue? Não, pastor, Deus não está falando isso para mim não. Então ele pergunta para você: você está de fato tendo uma vida de um verdadeiro convertido? Orando igual Paulo, cheio do Espírito Santo e batizado? Pastor, realmente eu preciso tomar essa decisão. Então me procure, manda uma mensagem no WhatsApp: pastor, como funciona o batismo? Tenho interesse em batizar. Nós vamos conversar, nós vamos ver o que precisa ser feito. E você, dia 1º de dezembro, você vai descer nas águas, você vai levantar, e você vai falar assim: pastor, lembra daquela mensagem? Pronto, agora eu estou igual Paulo, orando, cheio do Espírito Santo, e eu fui batizado. Toma posse dessa palavra. Deus é soberano para mudar a vida de Saulo, mas existe a responsabilidade humana, e você vai decidir ser batizado, você decide orar todos os dias, você decide clamar o Espírito Santo, e essa decisão fará de você uma pessoa diferente, que as pessoas vão olhar e vai falar: mas aquele, sim, aquele, porque para ele, Jesus tem um propósito. Para Jesus Cristo, ele é um instrumento escolhido. Pense alguém, que sei lá, se enquadraria, na posição de Paulo, não perseguindo os cristãos, mas um homem que causa tanta maldade, talvez no nosso país, ou fora do país. Pensa na pior pessoa, traz essa pior pessoa na sua mente. Se eu e você fosse fazer a nossa justiça, o que nós faríamos? Mas para Deus,
é um instrumento, é um vaso escolhido. Que possamos orar pelas essas pessoas que, pela sociedade, é desacreditado. Hoje em dia nós recebemos tantas e tantas pessoas, né, de outras igrejas, tantas e tantas pessoas afastadas do Evangelho. Isso é bom, glória a Deus. Mas qual foi a última vez que nós presenciamos um traficante sendo convertido? Uma prostituta? Qual foi a última vez? Será que Jesus mudou? Não. Jesus, ele tem o poder para mudar. É porque nós, como igreja, nós estamos falhando. Nós estamos falhando porque nós oramos muitas vezes para as pessoas que precisam de algo material. Nós oramos muitas vezes só para a enfermidade e muitas vezes nós esquecemos de orar para aquele que é esquecido, rejeitado. Vamos pegar um político que é mais apedrejado pelo povo aí. Esse aí é não sei o quê, porque nós não oramos. Deus, muda ele. Quando nós pegamos pessoas que têm poderes nas mãos, que fazem tanta maldade, e nós não oramos, Senhor, muda aquela vida. Quando nós vemos pessoas tirando vidas e vidas, e o papel do crente não é falar, tem que morrer. O papel do crente não tem que falar, tem que isso, tem que aquilo. O papel do crente é falar, essa pessoa tem que nascer de novo. Essa pessoa precisa ter um encontro verdadeiro com Deus. Porque Deus tem o poder para mudar. Ele mudou a sua vida, porque Ele não vai mudar pessoas que fazem tanto mal, talvez para você. Porque Ele não vai mudar, Ele tem o poder para mudar. Mas nós, como igreja, nós precisamos orar. Deus, que dos presídios saia missionários, pastores. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que das ruas levante pregadores. Deus não morreu simplesmente para aquele A ou B. Deus amou o mundo. O mundo. Jesus Cristo morreu para o alcoólatra. Jesus Cristo morreu para o ladrão. Jesus Cristo morreu para o desacreditado da sociedade. Aquele que para nós não é escolhido para ocupar posições, mas para Deus é escolhido para levar o meu nome. O versículo 15 diz: vá, porque este para mim é um instrumento para levar o meu nome. Levar o meu nome. Você de fato teve uma conversão genuína? Não, pastor. Então, tome a decisão. Pastor, e agora? Eu verdadeiramente fui convertido, verdadeiramente. E agora, pastor? Agora faz igual Paulo. Vá e leve o nome de Jesus Cristo. Deus te cura para através de você pessoas serem curadas. Deus muda você para através de você pessoas serem mudadas. Que possamos, de fato, ter um encontro verdadeiro com Cristo e ser instrumento nas mãos dele. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos. Oremos ao Senhor. Deus, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor Deus, por esta palavra. Obrigado, Senhor Deus, por nos amar, por nos resgatar. E com a vida de Paulo, Senhor Deus, nós aprendemos que uma pessoa verdadeiramente convertida é uma pessoa que busca orar. É uma pessoa que busca ser cheio do Espírito Santo. Uma pessoa que é batizada, que se batizou, que desceu nas águas do batismo. Senhor,
nos ajude a decidir. Pai querido, eu sei que não é fácil essas decisões. Principalmente, Senhor Deus, o batismo. Meu Deus, mas eu peço que nesta noite o Senhor entre nos corações. Pai querido, que o Senhor venha colocar, Senhor Deus, nas mentes, Senhor Deus, aquilo, Senhor Deus, que eles precisam tomar a atitude, Senhor Deus. Pastor, Senhor Deus, eu já fui batizado, mas eu estou afastado da intimidade de oração. Senhor Deus, eu já fui batizado, mas eu me afastei dos teus caminhos, eu estou fraco. Peça para Ele te renovar nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, visite os corações, Pai, nesta noite. Faz uma grande obra, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, que possamos de fato ser instrumento do Senhor para levar o Teu nome. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por esta palavra. Te agradecemos, Senhor Deus, por Teu amor.